Olá, tudo bem com você? Hoje eu recebi uma pergunta de uma aluna que também é minha paciente e eu achei muito importante gravar um vídeo aqui para poder explicar para você. E a pergunta foi a seguinte: onde começa o narcisismo? Qual é a estrutura psíquica de um narcisista? O que aconteceu? Em que fase esse narcisista se formou? Antes, eu queria pedir para você que está acompanhando o trabalho aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu comentário e mandar esse vídeo para mais pessoas que você sabe que está sofrendo com esse tipo de problema, o narcisismo, que afeta muita gente. Hoje nós vemos uma espécie aí de epidemia narcísica na nossa sociedade. Onde surge o narcisismo? Primeira coisa que é importante eu dizer é que nós precisamos separar as coisas. O que é o narcisismo natural? Todos nós temos narcisismo dentro de nós e nós chamamos, inclusive, nós dividimos isso entre narcisismo primário e narcisismo secundário. O narcisismo primário da infância, o secundário é o que nós carregamos para a vida adulta. Esse narcisismo, vamos fazer como se fosse aqui uma divisória aqui, ó. Esse narcisismo aqui desse lado é o narcisismo natural que nós temos que carregar de toda a nossa infância. Este narcisismo é o que está ligado à nossa estrutura neurótica, à nossa estrutura psíquica ligada à neurose, à histeria. É o ser que sofre, mas que cria defesas para lidar com esta dor e com esse sofrimento. Então, nós separamos os seres humanos, né, no que diz respeito à estrutura psíquica, basicamente na psicanálise, entre neuróticos e psicóticos, tá? Fazendo uma outra linha aqui, ó, neuróticos para cá, psicóticos para cá. Aqui do lado da neurose, que somos todos nós, o que forma um neurótico? Eu desejo, mas ao mesmo tempo que eu desejo eu não posso ter, então eu sinto culpa por não ter. Ou eu desejo, realizo e depois que realizei eu sinto culpa por ter realizado. Então isso forma um neurótico. O constante conflito entre o desejo, a fantasia, a realização e a culpa ou a ausência de realização. Isto é um neurótico, nós vivemos sempre esse conflito. Como é que a gente traz isso para o dia a dia? Você tem desejo de comer aquele chocolate incrível, maravilhoso, transar com a vizinha, transar com o vizinho, transar com o professor. Você tem o desejo incrível, maravilhoso de beber todos os dias, mas quando você come o chocolate, come demais, você sai da dieta e você sente culpa. Ou quando você transa com a vizinha, você é casado, você sente culpa. Ou quando transa com o professor, enfim. Depois da realização do desejo, que a gente diz que é o id, entra em cena o superego ou o supereu. E este superego te faz sentir culpa. A pessoa que... E essa é a estrutura básica do neurótico. O neurótico se sente assim e todos nós que sentimos culpa e desejo ao mesmo tempo, nós somos neuróticos. Senão seríamos psicóticos. A estrutura psíquica do neurótico se dá nisso. Certo? Compreendido até aqui? Dentro dessa estrutura psíquica, nós temos vários mecanismos de defesa. Então, pode ser que eu desenvolva, por exemplo, timidez. Pode ser que eu desenvolva alergias. Pode ser que eu desenvolva algum tipo de comportamento de isolamento social. Ansiedade, depressão, pode ser que eu desenvolva uma agressividade ou um vitimismo, que vai muito mais para o campo da histeria. Então, dentro da estrutura do aparelho psíquico do neurótico, eu tenho 1 trilhão, é impossível contar as neuroses que eu posso gerar. Agora, uma dessas neuroses que eu posso gerar é a neurose narcisista. A neurose narcisista vai fazer com que essa pessoa tenha características, comportamentos narcísicos. Eu tenho, você tem, todos nós temos, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser paparicados, enxergados, nós queremos ser endeusados em níveis diferentes. Talvez eu tenha um nível maior do que o seu, você tem um nível maior do que o meu, mas todos nós temos comportamentos narcísicos que são mecanismos de defesa. Mas o que me faz não me tornar uma pessoa do transtorno, mas sim a pessoa da neurose narcisista, desse lado narcísico ferido? O que me faz ser essa pessoa do lado neurótico, histérico, narcisista, do aparelho psíquico narcisista, é que eu consigo estabelecer limites. Então, eu jamais vou matar o outro psiquicamente, ou pelo menos não vou prolongar isso, porque eu vou sentir culpa.
Se tenho um comportamento narcísico onde eu quero ser amado, visto, idolatrado, eu quero que as pessoas me amem, que as pessoas me adorem, eu posso ser sim uma pessoa simplesmente do aparelho psíquico neurótico e eu posso sentir culpa. E aí eu crio muitas vezes mais comportamentos de defesa para que eu possa lidar com esta culpa. Porém, geralmente essas pessoas que a gente chama aí são os altamente vaidosos, né? As pessoas que gostam de ser o centro das atenções e tudo mais. Essas pessoas, quando elas percebem que elas vão perder a esposa, perder o filho, que elas vão perder a Deus, que elas vão perder amigos, elas repensam e buscam ajuda. É muito no limite, é quando está quase perdendo tudo, elas buscam ajuda. Aí aqui a gente para de falar do aparelho psíquico do neurótico e nós vamos aqui para o aparelho psíquico do psicótico. O aparelho psíquico do psicótico, na verdade, ele não tem uma ligação que a gente fala que é do córtex pré-frontal com a amígdala. Não existe ali, existe realmente um defeito de fabricação mesmo, um problema genético, onde não existe essa ligação que faça com que a pessoa tenha autorreflexão e ligue isso às suas emoções. A pessoa e aqui nesse aparelho psíquico do psicótico nós colocamos os esquizofrênicos, as pessoas que vivem tendo alucinações, elas vivem num mundo de fantasias, eles estão desconectados da realidade, certo? Vieira, a pessoa do transtorno de personalidade, é isso que eu queria que vocês entendessem agora. O transtorno de personalidade, ele está aqui, ó, um pé na psicose, um pé na neurose. Ele surge na neurose, mas depois ao longo de anos e anos e anos, isso começa do 0 aos 6 anos de idade, ao longo dos anos ele aprende, a pessoa do transtorno de personalidade, ele tem a ligação do córtex com a amígdala, mas ela, ao longo dos anos, através do comportamento, ela reforça um mecanismo de burlar esta ligação entre o córtex e a amígdala, e ela pula do neurótico para o psicótico. Então, a pessoa do transtorno de personalidade narcisista, ela está na psicose, ela vê o mundo como o mundo não é, ela vê este mundo de uma forma fantasiosa, a pessoa do transtorno é desconectada da realidade, e por ser desconectada da realidade, ela não tem autorreflexão, o córtex já não se liga mais a amígdala e não produz as emoções que deveria produzir. Por isso que a pessoa do transtorno não tem tratamento. Não tem como você ajudar essa pessoa. Deixa eu corrigir. Tratamento tem, se tomasse medicamento e se fizesse terapia, mas ela não vai querer porque ela não acha que tem problema. O mundo dela é um mundo paralelo, diferentemente da pessoa narcisista que tem um narciso mais alto, né? Que é do campo da neurose. Esta pessoa, ela vai conseguir, em certo grau, mesmo que discordando, ter uma autorreflexão e ir buscar tratamento e não vai sair. Eu já atendi pessoas com um lado narcisista mais forte na clínica. Dá um trabalho, mas dá um trabalho gigantesco, porque é muito difícil você provar para essas pessoas que elas estão... Na verdade, o analista não prova nada para ninguém, mas é difícil o analista fazer a autorreflexão com esses pacientes, porque eles não se consideram errados, eles se consideram melhores que os próprios analistas. Mas ele consegue. Com o tempo, né, depois de 1 ano, 2 anos de terapia, eu já tive casos assim, a pessoa consegue ter autorreflexão e melhora. O transtorno não. O do transtorno, inclusive, fica no máximo 2 sessões na clínica. Tá? Enquanto o narcisista neurótico, né, que tem um narciso maior, ele fica 2 anos na clínica brigando com o analista, mas ele fica porque ele percebe que ele precisa melhorar. O do transtorno, ele vai embora e fica acabando com a imagem do analista. Ele fala que o analista é ruim. Ele troca 12, 13, 15 vezes de analista porque ele só quer usar a imagem do analista ou do psicólogo para dizer para o mundo, olha, eu sou uma pessoa evoluída, eu faço terapia. Mas ele troca o tempo inteiro, ele não fica na terapia. Então, esta é a grande diferença que eu queria trazer para vocês, uma explicação aí sobre o narcisismo. E eu espero que vocês gostem e comenta aqui, deixa o seu comentário. Para que você possa ajudar o canal. Uma última coisa que eu queria explicar também. Vieira, mas eu estou num relacionamento narcisista, amoroso. Essa pessoa, ela não é do transtorno. Agora eu estou entendendo. Ela é uma pessoa que tem características narcisistas. Você vai sofrer igual a pessoa do transtorno de personalidade. Se você namora, é casado, tem pai, mãe, amigo de uma pessoa que tem o lado narcísico forte, embora seja do lado neurótico, você vai sofrer do mesmo jeito como se você estivesse
com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. A diferença é, o neurótico narcisista, ele pode melhorar ao longo do tempo. Pode ser que ele não melhore ao seu lado, pode ser que ele precise te perder para que ele possa melhorar ao longo da vida, para buscar ajuda, para buscar terapia, e pode ser que ele seja uma boa pessoa no futuro para outra pessoa. Para você não. Mas você vai sofrer tudo igual. Se você aguentar 1 ano, 2, 10 anos, que é esperar o tempo de desenvolvimento desse neurótico narcisista, é uma escolha sua. Mas ele pode mudar. Um dia ele vai mudar. Ele vai, se ele quiser, claro. Agora, a pessoa do transtorno de personalidade nunca vai mudar. Vieira, como é que eu sei a diferença de um e do outro? Manda para terapia. Pega um terapeuta bom, um analista bom, que fruste. Se a pessoa que tem esse lado narcísico mais forte ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai mudar. A do transtorno vai sair, vai falar mal de terapia, nunca vai querer ir no terapeuta, vai dizer que terapeuta não presta, que isso é tudo história de internet e tudo mais. Essa geralmente é a pessoa do transtorno. A gente se vê na próxima semana.